Bem-vindos a mais um vídeo do Patos em Mimese. Por aqui nós compartilhamos as nossas experiências de leitura, principalmente no que diz respeito ao patos, a emoção pela forma de expressão na narrativa, e mimese, o como a literatura consegue representar os dilemas humanos e, portanto, universais. No vídeo de hoje nós temos uma dobradinha. Primeiro, eu vou trazer os 12 livros lidos em 2025 e eu tentei fazer aqui uma espécie de ranking dos que mais me afetaram positivamente. Enquanto eu faço essa retrospectiva, eu vou fazendo um breve comentário, não vou fazer resenha porque nós já temos aqui no canal resenha para quase todos eles, apenas um não teve resenha. Então, a intenção é só fazer o ranking e apresentar as novas leituras para 2026. Não é necessariamente fazer comentários estendidos. Então vou começar trazendo aqui esses 12 livros lidos em 2025 em uma ordem decrescente, de acordo com o que menos me afetou positivamente até o que mais me afetou positivamente. Eu li alguns físicos que estão aqui do lado e também li alguns pelo Kindle. Então, quando eu não tiver lido físico, vai aparecer aqui em algum lugar a imagem para vocês. Então, o primeiro que eu trouxe aqui, o livro 12, é Tudo é Rio, da Carla Madeira. Temos vídeo aqui no canal em que eu explico, acho que tem uns 30 minutos esse vídeo explicando a minha opinião sobre esse livro. Ele não me afetou positivamente, eu não acho que é um livro bem escrito e tão poético como as pessoas dizem. Eu achei um livro confuso em questão de tom narrativo, eu achei uma mistura de pretensões de gênero ali, mistura hot com uma coisa mais poética, mais sentimental, trauma. Achei superficial em algumas discussões, mas nós temos aqui um vídeo até bem grande, né? Bem completo, explicando por que não fui afetado positivamente por Tudo é Rio, de Carla Madeira. Em 11º lugar, eu também li Uma Vida Pequena, da Hanya Inagiara. Acho que eu acertei o nome da autora. É o único livro para o qual eu não fiz resenha no canal. Na verdade, não teve um motivo específico. Eu acho que é porque eu demorei muito a ler. Eu comecei esse livro, acredite, em 2024. No início ali de 2024, então eu passei 6 meses de 2024 lendo, mais ou menos, e aí continuei em 2025 e fui até, se eu não me engano, até outubro de 2025 lendo. Então foi mais de um ano lendo Uma Vida Pequena, porque era aquele livro de barbearia, né, que eu levava para a barbearia, lia um pouquinho, aí ia para algum lugar de ônibus, lia um pouquinho, estava no banco de trás do carro, lia um pouquinho. Enfim, então era um livro que eu só pegava de vez em quando. Eu achei muito arrastado em algumas questões. Achei que a autora ela se estende muito com coisas que não são tão importantes para a narrativa, na minha opinião, como transcrição de aula de direito, só para dar um exemplo. Então muitos personagens são alvo do narrador no quesito de mergulho. O narrador mergulha muito nesses personagens, aí vai estendendo a narrativa muito. Não é o caso, obviamente, do personagem principal, né, o Judge, que realmente é necessário um aprofundamento no personagem, assim como os outros personagens centrais, né, o Malcolm, o JB e outros. Então, essas partes, eu gostei dessas partes, mas eu achei um livro pouco crível no sentido da própria falta de maturidade dos personagens. Nós temos ali, nós podemos até chamar de um romance de formação, mas só que a gente não percebe essa formação, não percebemos essa maturidade. Eu particularmente não percebi essa maturidade dos personagens, parece que eles falam da mesma forma, eles agem da mesma forma, tanto no início da narrativa, quando eles são adolescentes e vão ali para uma espécie de república para estudarem, e aí eu não sinto essa evolução do personagem, a forma de falar, a forma de proceder e também no próprio tom narrativo. Eu não senti essa formação dos personagens. E aí entra também naquela discussão de que ela mistura muitas formas de violência, muitas mesmo formas de violência. Eu fiz uma lista enorme, mas acabei esquecendo de trazer aqui, mas como eu não foi um livro que eu quis trazer muito a resenha, mas não me afetou positivamente, eu não achei que é aquele livro que fala de questão psicológica
traumas psicológicos e tudo aquilo, de uma forma a suscitar uma ideia de alteridade que vai propiciar em uma catarse. Eu não achei. Eu achei que é um livro muito comercial, muito produzido para te chocar, mais para te chocar do que aquela narrativa que te emociona e que te afeta e traz catarse. Mas, pesquisando sobre a autora, eu percebi que se há alguma estética no livro, porque ele é escrito de uma forma bem rasa, bem chula, e bem com uma linguagem mesmo bem simples, e aí eu não sei se é uma questão de tradução, mas pelo que eu pesquisei não, é realmente uma linguagem muito simples, não tem aquele tom poético, nem floreio na narrativa. Então se há alguma estética, alguma questão de estilo de Hanya e Nagyara, é mais por ser uma fábula exagerada, hiperbólica, digamos assim, pelo que eu pesquisei. Era a intenção dela mesmo criar uma narrativa totalmente exagerada no quesito de violência, o quão uma pessoa pode sofrer na vida. São muitas formas de violência. Eu nem consigo listar todas elas aqui, mas são muitas formas de violência porque a intenção, eu acho, desse estilo, dessa estética que a autora pretendeu, é justamente pensar até que ponto o leitor se sente bem em ver uma história que é mais que triste, que chega a ser muito exagerada, já é uma coisa fora do comum. Então acho que essa é o jogo da autora, até que ponto o leitor se compadece, ele continua lendo essa história que beira ao masoquismo. Então, fica aí a dica, ou a não dica, fica aí a seu critério. Eu achei que tinha um livro com muitos pontos fracos, um livro arrastado em muitos pontos, muito exagero, e não foi um livro que me afetou positivamente. Eu ia trazer resenha, aí fui passando até que como não me afetou tanto assim, não vou levar resenha. Mas foi o único livro que aí não trouxe a resenha. Temos aqui em 10º lugar Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que foi o que eu li recentemente. Está aqui com poucos dias que eu soltei esse vlog enquanto eu fui para a cidade do interior chamada Bela Vista do Maranhão, bem no interior do Maranhão, cidadezinha que aí nós fomos também para a zona rural. Foi muito legal, fiz uma espécie de vlog enquanto lia. Torto Arado é um livro interessante, mas ele também traz uma discussão política muito forte, ele vai passando de um arco político para o outro. Eu acho que ficou faltando ali uma literariedade maior dessa narrativa. Acredito que tem sim alguns pontos muito importantes na narrativa, como uma discussão para pensar o trabalho análogo à escravidão e também outras formas de violência. Só que eu achei que o discurso político ficou ali pulsante demais em relação à trama, que ficou faltando ali, para mim, alguns elementos de uma trama principal para que essas discussões políticas, né, fiquem evidentes. Inclusive, eu li depois o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Vou já dizer que era para ser minha leitura de janeiro, mas aí, enfim, vou já falar sobre isso. E aqui nós temos uma discussão parecida com o Torto Arado, né? Porque nós temos também trabalhadores braçais que são explorados e a situação de miséria. Só que, diferente de Itamar Vieira Júnior, nós nos compadecemos aqui com essa narrativa. Ela é muito bem escrita, ela é muito estética. Nós vamos falar sobre isso no vídeo de resenha desse livro, então não vou me deter muito. Mas é um livro interessante, tem sim discussões importantes, porém eu não achei todo esse fenômeno sobre o qual as pessoas tanto falam em relação a Torto Arado, mas tem resenha aqui em forma de vlog, sugiro que vocês assistam se tiver interesse. Em 9º lugar, temos aqui O Estrangeiro, do Albert Camus. Essa foi uma leitura que eu fiz, não fiz nesta edição, é que eu ganhei o box do Albert Camus de aniversário. Eu não encontrei a edição na qual li, que foi aquela da Record. Acho que emprestei para alguém, não cataloguei, e aí não sei, mas depois eu vou procurar. Teve aqui O Estrangeiro, gostei muito dessa leitura, ela é muito filosófica, ela é um daqueles livros que te fazem pensar na existência, no seu lugar no mundo, no seu grau de importância que você tem para si mesmo e para o outro. Você percebe que você
não é tão importante assim como você pensa, que você é sim afetado pelas pessoas à sua volta, pela vida à sua volta, e você tem ali uma linha de raciocínio a seguir, uma linha de ação a ser traçada. Às vezes isso é consciente, às vezes é inconsciente. O fato é que você se torna um estrangeiro quando não sucumbe a essas regras. É uma leitura quase que obrigatória, cara. O Estrangeiro me afetou positivamente demais. Em oitavo lugar, temos aqui o José Fauché, do Stefan Zweig. Também é um livro muito bom, é um livro com um tom filosófico também, só que ele também tem um tom político muito forte. Temos aqui a biografia romanceada, digamos assim, de José Fauché, que é um homem político. Aqui nós temos uma questão toda de estratégia, de política, de oratória. Ele tem várias formas de conversa com as personalidades históricas. É um livro muito delícia de se ler, né? É uma escrita muito bem feita. Acompanhamos ali com o desenrolar dele com Robespierre e outras figuras históricas. Livraço. Em sétimo lugar, O Senhor das Moscas. Eu também está emprestado, só que eu sei para quem eu emprestei, é para um colega de profissão, que também é professor da escola que eu trabalho, ele pegou emprestado, que é o Eduardo. Inclusive, ele é inscrito aqui no canal, não sei se ele está vendo esse vídeo. Um salve aí para você, Eduardo. É um livro muito bom, também tem esse tom de filosofia, ele traça muito um retrato do homem, do quão o homem é selvagem, não tem como fugir disso, e como ele traça a sua selvageria de acordo com as possibilidades ou a falta de possibilidades que ele tem. Então, a fome, a sede, a ganância, o orgulho e todos esses dilemas que são arraigados à própria experiência humana aparecem de uma forma primeiro normal, depois trágica, dependendo da ocasião. Então é um livro muito bom, um livro totalmente atmosférico, muito bem ambientado. Ele tem toda uma perspectiva aí apocalíptica, porque ele acontece depois da Segunda Guerra Mundial, fica ali um tom de fim de mundo, início de mundo, porque eles estão presos numa ilha sem saber o que aconteceu, se eles estão sozinhos nessa. É um grupo de meninos que estão ali para desenvolver. E nisso acontece toda uma discussão sobre os seus vícios e as suas virtudes. É um livraço. Em sexto lugar, coloquei aqui o Flores para Algernon, também li no Kindle, e é uma leitura muito emocionante. Nós temos uma espécie de romance de formação, ficção científica, mas ele tem um tom narrativo muito emotivo, que é a história de Charlie Gordon, que é um cara que ele tem pouca escolaridade, e ali ele vai passar por um processo científico de ganhar inteligência, ele vai adquirindo consciência sobre si mesmo, sobre os outros. Antes ele era muito ingênuo, e aí tem toda uma questão sobre pessoas com deficiência. É um livraço, eu indico muito. Flores para Algernon. Em quinto lugar, temos O Leitor, de Bernard Schlink. Também é um livraço no contexto aí da Segunda Guerra Mundial. Tem uma discussão, a questão de um dilema moral, um dilema ético, que se enlaça a uma história de um rapaz muito jovem com ela já madura. Então é um tom, é um livro muito emocionante, é um livro que te traz muita catarse e muitas reflexões. Em quarto lugar, coloquei nada menos do que Os Miseráveis, de Victor Hugo. Livraço. Eu li nesta edição aqui da Penguin Companhia, o livro está até um pouco acabado. Eu li no físico este volume, mas quando eu cheguei no tomo 2, eu fui em uma viagem que foi bem nas férias, e aí eu acabei lendo bastante no Kindle, por isso que ele está aqui, ele está lido até aqui mais ou menos, sujo, e está mais preservado no final. Livraço, pessoal, não tenho nem como resumir esse livro. É claro que ele tem também os seus dilemas, até porque eu demorei muito para ler, muito mesmo para ler esse livro. Então, ele tem os seus dilemas no quesito da questão histórica, né? As digressões históricas, mas é um livro visceral na parte romanceada, você não consegue largar esse livro
com facilidade. Eu demorei muito para ler, porque quando chegava nas digressões, eu acabava lendo bem devagar. Pegava ali, lia poucas páginas, mas quando chegava na parte do Jean Valjean, Cosette, todos os outros personagens aqui que são fascinantes, tem resenha aqui no canal, uma resenha bem grande, inclusive, em que eu explico tudo isso, porque que me afetou tanto positivamente. É um livro de virtudes, é um livro que você repensa aí o valor do perdão, o valor da honra, o valor do cuidado para com as pessoas que você ama e o valor também de recomeçar, do arrependimento e o quão você ainda tem chances sim de repensar os seus ideais e recomeçar a partir disso. Em terceiro lugar, cara, que leitura, Os Buddenbrook, do Thomas Mann. Fiquei apaixonado, foi a minha primeira experiência com Thomas Mann. Eu li por conta do clube da Tatiana Feltrin em sua biblioteca. E aí nós temos aqui uma saga familiar, um romanção de saga familiar, casamentos, divórcios, festas, decadência familiar, empresas falindo, brigas entre famílias, entre os ideais, romanção aqui para quem gosta desse tipo de narrativa. Muito bom, ficou aqui no meu top 3, foi o terceiro melhor livro de 2025. Em segundo lugar, temos essa maravilha aqui, que também está muito acabado, porque eu levava ele na mochila e eu pego uma estrada imensa de mais de 2 horas de moto para ir para um dos meus trabalhos. E aí eu cheguei a pegar chuva, foi uma loucura com esse livro aqui. Mas ele foi uma das minhas melhores leituras de 2025. É uma escrita deliciosa, poética, atmosférica, é poético do início ao fim, personagens cativantes, personagens muito bem construídos, sentimentos humanos muito bem trabalhados. Temos uma resenha também aqui para o canal, vale a pena. Fui muito afetado por David Copperfield, do Charles Dickens. E, por fim, Ilíada, não tem como. Temos aqui uma série de leituras sobre Ilíada no canal. Até agora temos 4 vídeos, eu já finalizei a leitura, mas falta gravar o último vídeo, que é dos 3 últimos cantos. E sem palavras. Personagens muito bem construídos também. Uma lírica muito grande, apesar de eu saber que eu estou lendo uma tradução que se perde aí a questão lírica, mas nós temos traços poéticos muito fortes, porque foram preservados aqui pelo tradutor, que é o Frederico Lourenço, mas também uma discussão narrativa grandiosa, épica, por isso que é uma epopeia. Ilíada de Homero nos traça aqui a honra, a glória, o orgulho, as picuinhas aqui entre deuses, entre gregos, entre troianos, e tudo isso sendo contado com uma maestria muito grande, tanto na questão mítica, quanto na questão poética, quanto na questão de uma narrativa cíclica, uma linearidade que às vezes se repete, mas que não desaponta o leitor. Ilíada é uma verdadeira aventura e é o melhor livro de 2025, na minha opinião. Vamos colocar aqui os livros de lado para eu mostrar as metas de leitura para 2026. Vou tentar trazer aqui alguns livros. Como eu falei, eu não sou muito bom em sequência, e então é meramente ilustrativa. Pode ser que eu leia muito rápido e aí eu comece o do próximo mês. Pode ser que não siga essa sequência, eu idealizei aqui uma sequência, mas pode ser que eu mude essa sequência no passar do ano. Eu não sou muito fechado em relação a isso. Só que este ano de 2026 eu entrei no clube de leitura da Tatiana Feltrin em sua biblioteca. Se você participou do clube da Tatiana no ano 1, você percebeu aqui que temos os Buddenbrook e o José Fouché, do Stefan Zweig, que estava no clube do ano 1, mas eu só consegui ler esses livros em 2025. Este ano eu também entrei no clube da Tatiana, então alguns livros estão aqui, só que eu me comprometi a, se eu trouxer a resenha no mesmo mês no qual ela vai lançar a resenha dela principal para os membros, eu me comprometi a sair primeiro para eu não ser influenciado pela resenha dela. Então,
Ela vai colocar ali os vídeos, acredito, no dia 25, se eu não me engano. Então, antes disso, naquele mês, eu já quero trazer a resenha, se coincidir com o mesmo mês. Outro adendo é que este ano eu não idealizei 12 livros para 2026. Só coloquei apenas 8, justamente porque eu quero pensar outros no decorrer do ano, escolher com base na temática, se um vai puxar o outro, e assim por diante. Não vou trazer os 12 livros fechados. Janeiro, eu trouxe aqui Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E aí eu comecei esse livro bem no finalzinho de 2025, acho que no dia 29, só que aí eu terminei no dia 1º, né, que é uma leitura muito fluida. E aí eu vou trazer a resenha aqui para o canal. Então o livro de janeiro já está lido. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 5 de janeiro. O livro de janeiro já está lido. E aí eu comecei o outro. Fevereiro eu escolhi O Morro dos Ventos Uivantes, que aqui vai ser uma releitura para mim. Eu li esse livro quando eu tinha ali uns 12 anos, então por isso que tem essa edição aqui. Inclusive eu acredito que é uma edição de escola. Eu não lembro onde eu adquiri esse livro, não sei se eu peguei da biblioteca da minha escola quando eu era criança, mas eu li nesta edição, entendi pouca coisa, como se era de se esperar nessa idade. Tá até um pouco sujo aqui. E aí vai ser o livro de fevereiro. É o mesmo livro do Clube da Tatiana. Então eu vou trazer a resenha bem mais cedo. Pessoal, outro adendo é que se eu ler muito cedo, por exemplo, se eu ler esse livro em janeiro, eu vou trazer a resenha em janeiro. Então a meta não é por mês. A meta não é de livros lidos mês a mês. A meta é que eu leia todos esses livros esse ano. E aí não importa se vai ser um por mês, ou se vai ser os 2 no mesmo mês, ou se vai ter mês que eu não vou ler nenhum. O importante é que eu leia todos eles em 2026. Então esse aqui é o de fevereiro, que coloquei ele exatamente no mesmo mês do Clube da Tatiana Feltrin e sua biblioteca, é o livro de fevereiro. E aí eu vou passar uma semana na casa dos meus pais, que eles moram no interior. Então eu vou levar esse livro justamente porque eu li a primeira vez quando eu ainda morava com os meus pais no interior, e então vai ser uma experiência muito boa reler esse livro lá. Então tem toda essa ambientação que eu gosto. Então, eu vou levar esse livro para ler nesta semana. Eu vou passar uma semana lá, segundo livro para 2026. Eu não vou chamar livro de janeiro e fevereiro, vou chamar primeiro, segundo, terceiro livro, porque assim fica mais claro do que eu quero repassar. O terceiro livro para 2026 é O Tempo e o Vento, O Continente, volume 1. Na verdade, O Tempo e o Vento é uma saga, é uma trilogia, na verdade, de 3 histórias, 3 livros que são divididos ali em tomos. E aí o Continente, que é o primeiro volume, é dividido em 2 livros, o Continente 1 e o Continente 2. E aí eu vou ler o Continente 1, é a terceira leitura. Você deve perceber que nós já temos aqui lido até a metade, porque eu já comecei esse livro, pessoal. Como eu falei, eu acabei lendo muito cedo o livro de janeiro, então eu já quis pegar a próxima leitura. Como eu queria deixar O Morro dos Ventos Uivantes para ler na casa dos meus pais, eu não peguei o de fevereiro, peguei o de março, ou o terceiro livro, para 2026. Eu vou ficar trocando aqui, não tem o menor problema. É uma leitura muito fluida, mas o próximo livro para 2026 é este tijolão aqui, A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Como eu gostei muito de Os Buddenbrook, coloquei aqui como meta sempre ler um Thomas Mann por ano. E se sobrar tempo, eu vou ler 2 Thomas Manns esse ano, viu? Se você observar aqui na minha estante, tem aqui perto do meu dicionário de símbolos, o José e seus irmãos. Então, se der tempo, eu vou pegar outro Thomas Mann, mas a meta é ler este, que já é muita coisa, Montanha Mágica. Livro muito falado, não conheço, sei só a premissa. Então, vou trazer aqui a minha experiência de leitura, e também é um dos livros do Clube da Tatiana Feltrin em sua biblioteca, tá bom? Depois vem Pais e Filhos, do Ivan Turgenev. Não sei nada do que se fala, só acho que tem a ver com relação familiar. Também é um livro que está no Clube da Tatiana Feltrin e sua biblioteca. Sexto livro para 2026 é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Sei pouco sobre esse livro, só sei que tem a ver aqui com uma modelo ou é uma bailarina. Agora não lembro. Ou é uma modelo ou uma bailarina
que tem um processo depressivo. A única coisa que eu sei sobre esse livro vai ser aí a minha 6ª leitura. O 7º livro para 2026 é Drácula, do Bram Stoker. Não conheço quase nada sobre a narrativa sobre o livro, eu só sei aquilo que é básico mesmo, que de senso comum, aquele imaginário do vampiro, mas não conheço a narrativa. Provavelmente vou deixar aí para outubro. Por fim, o 8º e último livro para 2026 vai ser a história de Dom Quixote de La Mancha. Também faz parte do Clube da Tatiana Feltrin em sua biblioteca, então acho que eu contei aqui 4 livros que são também do Clube da Tatiana. Pretendo ler aqui os 2 volumes, eu vou tentar ler junto com o pessoal do clube e trazer a resenha um pouquinho mais cedo em relação à resenha. Eu já li o primeiro romance quando eu estava bem no comecinho da faculdade, confesso ali que gostei, porém foi aquela leitura que eu não consegui aproveitar muito. É uma leitura que eu achei muito densa e eu também li numa edição que não foi muito boa, que foi naquela da LPM Pocket, ou foi da Martin Claret. Eu vou pegar aqui na estante que acho que tá fácil. Olha aí, pessoal, eu li nesta edição, foi da Martin Claret. É uma edição Pocket, que só tem o primeiro volume. Até coloquei aqui algumas impressões à medida que eu ia lendo, eu estava fazendo aqui as impressões de leitura. Vai ser legal fazer essa releitura. Agora, o 2º volume vai ser uma leitura. Bom, então finalizei aqui os meus 8 livros para 2026. Alguns que são calhamaços, eu vou começar a ler bem antes. Às vezes colocamos aqui uma resenha em fevereiro, por exemplo, e não é certo pensar que ele foi lido em fevereiro. Ele pode ter sido começado em janeiro ou até bem antes. A conclusão é no mês. A conclusão que foi em fevereiro. Posso sempre falar isso para não parecer que é uma performance muito grande, que eu li bastante. E isso não é um foco aqui no meu canal de documentar as minhas experiências de leitura. Então esses foram os meus 8 livros para 2026 e também um balanço das leituras de 2025. Eu aguardo você nos próximos vídeos do canal. Então até o nosso próximo vídeo do Patos e Mimese.